Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. Por que Lázaro morreu duas vezes? Se a Bíblia afirma que o homem morre apenas uma vez, Jesus ressuscitou a Lázaro. Então, certamente, ele morreu outra vez e morreu duas vezes no total. A Bíblia tem a resposta. Vamos ler Hebreus 9, verso 27, para contextualizar o assunto. E durante o vídeo chegaremos à resposta, onde parece haver uma contradição, mas não tem. E aí embaixo tem um botão de gostei, clique nele para ajudar na divulgação do vídeo. E se você não for inscrito, se inscreva para ajudar o canal. Veja na sua tela. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, mas Lázaro morreu duas, vindo depois disso o juízo. A Bíblia cita, além de Lázaro, outras pessoas que ressuscitaram, como o filho da viúva, a filha de Jairo. E quando Jesus morreu, muitos santos foram ressuscitados. Muitas pessoas que estavam na sepultura, eles subiram da sepultura. Então, esta passagem de Hebreus podemos dividir em duas partes. Onde diz: ao homem está ordenado a morrer uma vez, se aplica a todos, porque todos morrem uma vez, tanto os salvos quanto os perdidos. Agora, a parte que diz: vindo depois disso o juízo, se aplica apenas aos perdidos, porque o salvo após a morte não entra em juízo. Juízo é só para perdido. João 5,24, na tradução Almeida Revista e Atualizada, Jesus disse: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Agora preste atenção. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Entendeu? Após a morte, ele não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O salvo foi justificado pelo sangue de Cristo quando ele se arrependeu de seus pecados e não entra em juízo, nem aqui e muito menos após a morte. Então, essa segunda parte aqui do versículo se aplica apenas para perdidos. Agora, voltando ao caso da ressurreição, todas as pessoas que ressuscitaram na Bíblia para voltar à vida terrena são pessoas que morreram salvas. Porque o verso de Hebreus 9, 27 diz que após a morte segue-se o juízo. O perdido, após a morte, entra num caminho sem volta. Se ele ressuscitasse, seria uma segunda chance. E daí, com certeza, ele não voltaria ao pecado, porque ele viu com seus próprios olhos como é o outro lado da vida para o perdido. Veja na parábola do rico e Lázaro, que o rico abriu os olhos no Hades em tormento. E aquela história retrata a realidade. O rico abriu os olhos em tormentos. Então, se um perdido voltasse à vida, ele com certeza iria aceitar Jesus e não voltaria mais para o pecado. Mas após a morte, não existe mais chance. Então, todos que ressuscitaram na Bíblia para voltar à vida terrena foram pessoas que morreram salvas. E veja quando Jesus morreu, aquelas pessoas que ressuscitaram eram pessoas santas. Santo na Bíblia são pessoas que fazem a vontade de Deus. Agora vamos ver a resposta. Se a Bíblia diz que o homem morre apenas uma vez, por que algumas pessoas ressuscitaram e morreram novamente? Ou seja, morreram duas vezes. Paulo diz que a morte é a consequência do pecado. É o preço do pecado. É a prova que todo homem é pecador. Romanos 5, verso 12, Paulo disse: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Veja bem, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram.
Então a morte é a consequência do pecado. Veja que diz, a morte passou a todos os homens. Todos devem morrer. Mas vemos que Elias e Enoque não morreram, nem uma vez. E daí? Eles foram para o céu sem morrer. Veja que houve uma exceção. Não é erro bíblico e nem contradição. Foi uma exceção. Veja que diz, a morte passou a todos os homens, como consequência do pecado. Se Adão morreu por causa do pecado, todo homem também deve morrer fisicamente. Tem um ditado que diz, não existe regra sem exceção. Se tratando das coisas espirituais, Deus pode pôr exceção à regra. Elias e Enoque não morreram, mesmo a Bíblia dizendo que a morte passou a todos os homens como consequência pelo pecado. Eles não morreram. Deus pôs exceção a uma regra. E também no arrebatamento da igreja, Paulo diz que aqueles que estiverem vivos também não vão morrer. Irão para o céu com seu corpo. Será transformado o nosso corpo físico no momento do arrebatamento da igreja. Aqueles que estiverem vivos terão seus corpos transformados e glorificados num abrir e fechar de olhos, conforme Paulo ensinou em 1 Coríntios 15. Acontecerá o mesmo que aconteceu com Elias e Enoque. Se Jesus arrebatasse a igreja agora, nós e vocês que estão assistindo o vídeo, iriam para o céu sem morrer, da mesma forma que Elias e Enoque também foram sem morrer. Deus pode pôr exceção à regra. Então isso também explica a exceção de Lázaro e os demais que ressuscitaram para voltar à vida terrena e posteriormente voltaram a morrer. E hoje aguardam a ressurreição do corpo como os demais mortos que morreram salvos em todos os tempos. Todos que morreram salvos estão aguardando a ressurreição do corpo, como Lázaro também está aguardando. E todos aqueles que ressuscitaram na Bíblia para voltar à vida terrena, todos estes também estão aguardando a ressurreição do corpo. Não existe contradição bíblica e não existe erro nenhum, nem na tradução e nem na interpretação. É exatamente isso. Deus tem todo o poder. Ele pode pôr exceção à regra. Nós não podemos, mas Deus pode. Tudo está em suas mãos. Deus é soberano e tem todo o poder para pôr exceção à regra. Não existe nenhuma contradição neste assunto. E nem existe erro nenhum, porque esta foi a vontade de Deus. Deus opera a forma que ele quer. Se esta foi a sua vontade, ele fez. E por que será que Deus fez essas coisas? Para manifestar o seu poder aos homens daquele tempo e para nós, nos dias de hoje, para nós testemunharmos o seu poder. Quem crê em Deus é testemunha do seu poder, pelo que está escrito na palavra de Deus. Deus é soberano, assim ele quis. Veja que houve duas exceções. O homem está ordenado a morrer, Elias e Enoque não morreu. A morte veio como consequência do pecado. E Elias e Enoque não morreu. E o homem está ordenado a morrer uma vez, Lázaro morreu 2 vezes. Então é isso aí então. Não há erro, não há erro de tradução, não há contradição, não existe nada. Esta é a vontade soberana e perfeita de Deus. Se gostou, dá um joinha. Obrigado e até o próximo.